Bom, Apocalipse 2:18, dando sequência ao estudo das 7 igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, a igreja que tinha como característica o abandono do primeiro amor. Segundo, a igreja de Esmirna, que foi a igreja uma das mais perseguidas por meio da fé. Por causa da fé, eles eram perseguidos, mortos, eram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões, e isso servia de espetáculo, né, para os romanos. Depois falamos na semana passada sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que também teve os seus momentos de perseguição, ao ponto do pastor, do bispo daquela igreja, Antipas, ter sido queimado dentro de um touro de bronze ou de ferro. Enfim, mas a perseguição ali já foi diminuindo, porque o imperador, né, Constantino, naquela altura, oficializou o cristianismo. E é ali que começou o problema. Porque até Esmirna, a igreja era fiel, era pura. O evangelho era de verdade. Se preciso fosse, morriam pela fé. De Pérgamo para frente, depois dessa oficialização, né, do imperador, então ficou tudo mais fácil para os cristãos. Porém, os cristãos começaram a servir a Deus do seu próprio jeito. Passou a ser um mérito ser cristão, porque passaram até a ter benefícios. Oficializaram as igrejas que se tornaram em basílicas. E aí não era mais apenas Jesus o único. Criam em Jesus também, mas no São Fulano, no São Beltrano, daí que nasceu tantos sãos, né, tantos santos. E aí se misturou. E aí muitos passaram a ser cristãos apenas de nome, mas na prática viviam do seu próprio jeito ou do jeito que o diabo gosta. A próxima igreja é essa, Tiatira, ficava uns 60 quilômetros mais ou menos da cidade de Pérgamo. E a carta de Jesus para a igreja é essa. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então veja que os olhos eram de fogo. Por que ele se dirige a essa igreja assim? Com olhos de fogo. Porque você sabe, e a gente viu isso muito aqui no DF, né? Você sabe que o fogo, ele força, ele obriga aquilo que está oculto a vir para fora. Você vê, quantos animais vieram para a cidade nesses dias de queimada? Vocês viram isso? Por quê? Por que eles foram obrigados a virem para a cidade? Porque nas matas tinha o que, gente? Tinha o que, pessoal? Fogo. Fogo. Então eles tinham que sair. Bichos que estavam em buracos ali, escondidos, tiveram que vir para fora por causa do fogo. Então, os olhos de Jesus, como fogo penetra tudo. Juntas e medulas, na alma. Ou seja, dos pecados, das sujeiras mais escondidas, os olhos dele vê ou não vê, gente? Vê. Então ele estava querendo dizer para aquela igreja: eu estou vendo tudo. Não adianta se esconder. E é assim que nós temos que tratar Deus. Deus está vendo tudo. Toda vez que você for tentado pelo diabo, e o diabo te propor fazer algo às escondidas, pense nisso. Pense nisso. Espera aí, não tem ninguém vendo. Meu marido não está vendo, minha esposa não está vendo, meu pai não está vendo. Mas aquele que tem olhos de fogo está vendo. Você vai ver que isso é uma arma espiritual, positiva, que você vai usar para combater o pecado. Espera aí, ninguém está vendo. Quem está vendo? Deus está vendo. Nessa hora você recua. Amém, pessoal? Aí ele diz mais: e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Então aí vem os elogios, né? Os elogios para essa igreja. Ele diz: e o amor. Você vê, o amor às almas, né? O amor às pessoas. E serviço. Ou seja, eles não eram preguiçosos. As pessoas em Tiatira faziam o quê, gente? Trabalhavam. Então está aqui: conheço as tuas obras e amor. Lembre-se que, diferente da igreja de Éfeso, eles tinham perdido o quê, gente? O quê? O amor. Aqui eles tinham o amor. E serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, enquanto Éfeso abandonou o primeiro amor, estavam se esfriando,
Tiatira faziam mais. O tempo passava, ao invés de trabalhar menos, de ligar o piloto automático, o que eles faziam, gente? Mais, trabalhavam mais. Então aqui Jesus está elogiando essa igreja. As suas obras hoje são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, guarda esse nome, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, entenda, pessoal, o que fica muito claro aqui é que não há como justificar o que é mal com aquilo que é bom. Isso aí tem que nos trazer muito temor, muito tremor, porque às vezes a pessoa quer justificar os seus erros com os seus acertos. Já viu isso? Ah, não, eu estou todo dia na igreja. É uma coisa boa, mas adianta eu estar todo dia na igreja, sair da igreja e trair minha esposa? Adianta, gente? Eu saí da igreja, eu estou todo dia na igreja, que é um ato bom. Se vocês pudessem, quem se pudesse estaria todo dia na igreja. Olha, seria muito bom se você estivesse aqui todo dia. Mas isso não vai te salvar. Vai salvar você? Tem gente que vem todo dia na igreja e quando morrer vai para onde? Para o inferno. Porque o que ela ouve, ela não pratica. É uma boa obra vir à igreja, mas da porta para fora ela faz tudo do seu jeito. É aquela pessoa que quer justificar, né, a boa obra. Ah, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo. É certo dar oferta e o dízimo, gente? Sim, mas não justifica se eu sou um mentiroso. Se eu passo os outros para trás. Se eu engano, se eu aceito a corrupção. Então aqui Jesus estava dizendo, eu conheço as tuas obras, o teu amor, tua paciência, o seu serviço. Hoje vocês ainda trabalham mais do que antes, muito legal. Mas tem gente aí, nessa igreja de Tiatira, que aceitou a doutrina de Jezabel. Isso, o que é, para quem sabe da história, quem é Jezabel? Foi a esposa do rei Acabe, que se casou com ele, filha de Etbaal, de um outro rei, por um interesse político. Acabe, rei de Israel, achava que estava fazendo um bom negócio em casar com Jezabel para se unir ao reinado de Etbaal, para enfrentar inimigos maiores, se arrebentou. Porque até então, Israel começou com o reinado de Acabe, andando nos caminhos do Senhor, até Jezabel chegar. Quando Jezabel chegou, pessoal, Jezabel trouxe todo tipo de porcaria para Israel que você não pode imaginar. Jezabel já chegou e levantou altares para Baal. Ela começou a cultuar a deusa da fertilidade. Israel virou uma bagunça, um lugar de prostituição, de adoração a ídolos. E Jezabel foi a profetisa que mais perseguiu os profetas. Matou, quantos profetas aquela mulher matou? Centenas. Elias, vendo aquela situação, ficou revoltado, vocês sabem da história. Com raiva daquela situação, o que Elias fez? Foi lá, encarou Acabe e falou, Acabe, você sabe da verdade. E você aceitou essa mulher no teu reino, olha o que ela tem feito. Acabe aceitou o conselho de Elias, gente? Aceitou coisíssima nenhuma. Elias profetizou, então não vai chover. Ficou 3 anos e meio sem chover. Em Samaria. 3 anos e meio. Aqui nós ficamos cento e quantos dias? 160. Eu não aguentava mais. E vocês, pessoal? Olha, o nariz pedia água, água. Eu creio que o seu também. E aí tudo queimando. 160 e poucos dias. Imagine 3 anos e meio. Samaria, os animais ficaram pele e osso. Não tinha pasto para os animais comerem mais. Tudo isso Israel estava passando, resultado de aceitarem quem naquele lugar, pessoal? Quem? Jezabel. Olha o preço caro que eles pagaram. Olha o preço. Não tinha comida ao ponto de uma mulher querer comer o filho da outra. A fome era tanta, porque tudo começou por causa de Jezabel. Elias se aborreceu e lançou a profecia. Mulher, uma querendo comer. A gente come o seu filho hoje e depois come o meu. Olha que situação. Elias depois voltou lá com Acabe e disse, olha, eu faço o desafio. Teve que desafiar a história que você já sabe, dos profetas de Baal, lá no alto do Monte Carmelo. Olha que situação. Essa mistura, era pura, mas misturou. E aí vem um grande alerta para nós hoje.
Se você aceita alguma coisa condenada na sua vida, você está aceitando a doutrina de Jezabel. Cuidado com quem você intitula amigo. Cuidado. Porque essa pessoa, se não for da fé, se for usada pelo diabo, ela pode te estragar. Quantas pessoas não se estragaram na fé enquanto não tinham certos amigos? Pessoas que estavam ali obedecendo a Deus, tinham temor, olhavam para as coisas de Deus com santidade. E depois que encostou uma Jezabel do lado da pessoa, ih, fulano, você ainda está nessa? Ih, fulano, você ainda crê nisso? Ih, fulano, você vai na igreja? Ô menina, quer dizer então que você só vai ter relação sexual só quando você se casar? Que mundo que você está, menina? E a pessoa está ali, querendo obedecer a Deus, fazer tudo certinho, fazer tudo de acordo com o quê, gente? Com a palavra. Aí vem uma Jezabel. E aí, ô meu amigo, que história é essa? Vem cá, diz que você só tem uma mulher mesmo, é? Você só é casado, você é com uma só. Ah, acredito nisso não. Você tá fora da casinha, como diz o outro, né? Queria saber que casinha é essa, né? Não, você está perdido. Negócio de uma mulher, não, eu tenho 4. Eu tenho 5. Aí, quantas pessoas não ouvem esses conselhos? Porque deixam uma Jezabel se encostar. Cuidado com quem você aceita para ser o teu namorado, sua namorada. Cuidado. Quem você vai escolher para ser o seu marido. Não fica com esse negócio de ansiedade, não. Ah, mas eu estou solteira há tanto tempo. Pessoal, para isso, aquele ditado que não é bíblico, não. Mas a gente concorda, né? Que melhor só do que mal acompanhado. Melhor. Para isso esse ditado funciona. Ah, mas eu estou com tantos anos e eu quero me casar. Poxa, não tenho ninguém ainda. E aí a pessoa nessa ansiedade... Teve uma até que usou a Bíblia uma vez, né? Falou, não, está escrito que vier a mim, de modo eu lançarei fora. E aí o primeiro filhote de cruz credo, com Deus me livre, ela casa, sem ver os princípios da fé. Às vezes só avalia a casca. Tem ou não tem gente que só olha assim? Não, quero olhar, peraí, vou olhar a cintura, violão. Deixa eu ver os músculos desse aí. Ah, esse aí parece um boi, de tão forte que é. Ah, eu quero esse aí. A barriga é tanquinho. Ah, eu quero esse aí. Meu amigo, é melhor que a barriga seja tanquinho de guerra. Aquela grandona assim, já viu? Mas seja uma pessoa de Deus. Sim ou não, gente? Porque adianta ser o tanque de guerra? Adianta, o tanquinho mesmo, tudo igual um monte de pãozinho assim? E amanhã trair você? Adianta? Tirar você da igreja? Tirar você dos seus princípios? Perverter você? Tirar você dos caminhos do Senhor Jesus, tirar você do céu. Vai adiantar alguma coisa, gente? Não vai adiantar. Deixa ninguém tirar você do céu não, se você já está salvo. Cuidado, porque esse foi o grande erro. Então lá em Tiatira acontecia isso. Eles permitiam que pessoas que adoravam ídolos, pessoas que viviam em fornicação, em prostituição, ficasse no meio da igreja, e quem sabia fazia vistas grossas. E eu falei isso na semana passada. Como que a gente vai fazer vistas grossas para o pecado? Eu acho que não tem uma semana que você vem aqui que a gente não fale do pecado. Tem alguma que a gente não fala, pessoal? Como que eu não vou falar da única coisa que pode roubar a sua salvação? Como é que eu não vou falar? Como que eu não vou falar? A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Fuja dele, o pecado é uma bomba relógio, pessoal. Ah, mas eu estou em pecado e está tudo muito bem na minha vida. Eu disse, é uma bomba relógio. Tem gente que senta em cima de uma bomba. Ela explode naquela época, naquela hora. Mas o ponteirinho está ali, ó. Tic-tac, 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 tic-tac. Vai chegar a hora que ela vai explodir. E a gente sabe disso. Se eu falei para vocês, esses dias, tinha um dono de um imóvel que a igreja tem, né, uma igreja alugada. E o rapaz queria vender, e vender, e vender. Acho que eu falei aqui, não falei para vocês? E aí o rapaz falou, a gente perguntou, por que você quer vender? Ele falou, não, porque eu estou terminando meu casamento de 40 anos, porque eu traí minha esposa, e aí a gente está dividindo os bens. Vários filhos, um casamento de 40 anos, destruído pelo quê? Pelo pecado. Mas eu não sei, não entrei em detalhes, não entramos em detalhes. Quanto tempo será que ele ficou ali aproveitando aquela amante? Não sei. 5 anos, 10 anos, 20 anos. E até então talvez só prazer. Mas a bomba estourou. Quem está no pecado, a bomba vai
estourar, livre-se dele. Amém, gente? Aí prosseguindo o texto, diz assim, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só, pessoal, quando Elias voltou, Elias lançou a profecia, disse que não ia chover, e depois ele voltou. Quando ele voltou para falar com Acabe, ele disse exatamente o que iria acontecer se ele não tomasse uma decisão. Elias disse: Acabe, Jezabel vai ser morta, comida pelos cães. Comida pelos cães. Esse reinado aí vai fracassar. Olha o alerta que Elias deu. Acabe ouviu, gente? Mais uma vez, não se arrependeu. Não se arrependeu. Em outras palavras, Elias dizia: Acabe, larga o pecado, expulsa Jezabel de Israel. Ele não quis, apaixonado, coração. O que aconteceu? Aquela mulher foi morta em praça pública, e os cachorros, os cães, devoraram ela. Acabe, como que terminou o fim de Acabe? Foi para uma guerra, se disfarçou de soldado, para ninguém conhecer que ele era o rei. A Bíblia diz que um homem pegou uma flecha e ao acaso, já viu a famosa bala perdida, gente? Já viu? Digamos que era uma flecha perdida, a Bíblia diz que ele soltou uma flecha ao acaso, aquela flecha foi e entrou no peito de quem, gente? E ele estava com a armadura, entrou entre as flechas da sua armadura. O pecado. Achou Acabe. Achou. Não precisava procurar. O pecado vai achar aquele que é escravo dele. Quem está entendendo, pessoal? E assim termina o reinado de Acabe. Podia ser tudo muito diferente, mas por causa de Jezabel foi o que aconteceu. Dei-lhe tempo, para que se arrependessem da sua fornicação. Inclusive Paulo, lá em Coríntios, fala sobre isso também. Ele também dá alertas para o povo. Coloque aí 1 Coríntios 10, 11, diz assim: ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas, para quê, gente? Não ouvi, pessoal? Para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então aqui, Paulo também fala sobre isso. Hoje, é como se ele dissesse, hoje está sendo desenhado que Jesus está voltando e que nós estamos no fim. E honestamente, pessoal, diante dos acontecimentos, tem como a gente dizer que o mundo está normal, pessoal? Não tem como. Não tem como. Agora, essa semana foi o furacão Milton, lá em Flórida. Olha que estrago. Muita gente não morreu porque saiu. Mas vocês sabem que muitos quiseram ficar ali. Morreram. Morreram. Agora, por que esses muitos não morreram? Porque aceitaram o alerta do governo. O governo disse: sai, porque vai morrer. A prefeita lá das cidades atingidas, chegou a dizer: se você insistir tanto em ficar, pelo menos põe uma marca no seu peito, para depois a gente identificar os corpos. Você vê tamanha seriedade do que iria acontecer. Quem saiu, quem ouviu o alerta, não morreu. Mas quem ficou, quantos morreram? Quantos, pessoal, não saem da igreja, às vezes, e vão fazer tudo o que foi dito para não fazer? Perde a salvação, morre e perde a salvação. Sim ou não, gente? Não atendeu o alerta. Não atendeu. Às vezes a pessoa chega para a gente e quer dar um testemunho. Ah, pastor, o carro bateu em mim, capotou, passou na minha frente, não aconteceu nada. Teve um tiroteio, acertou quem estava do meu lado, não acertou. Ah, Deus me deu um livramento. Não. Tem casos que isso aí não é livramento não. É chance. É mais uma chance.
Talvez Deus te deu esses dias aí um livramento. Você pensou, um livramento. Às vezes é uma chance. Porque se você fosse, tem gente que se fosse naqueles casos, a alma estaria onde, pessoal? Aonde? No inferno. Aproveite a sua chance. Faça o que muitos em Tiatira não fizeram. Faça o que Acabe não fez. Acabe viu tudo. Acabe viu os sinais, viu a chuva que não caía, viu a seca, viu toda a desgraça lá. Não se arrependeu. Olha o final dele. Aí para finalizar ele diz, Apocalipse 2:24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Também tinha uma doutrina lá, pessoal, de que aqueles que nunca tinham conhecido as coisas erradas, primeiro tinham que ir conhecer, para depois vir e dar um grande testemunho. Isso é uma doutrina, isso é um pensamento que existe hoje em dia também. Pessoas, inclusive, que nasceram na igreja, nasceram numa família exemplar. Sabe aquela pessoa que você pergunta, qual o seu testemunho? Ela diz, olha, não tenho. Eu não tenho experiência de ter feito coisas erradas. O diabo coloca na cabeça dessas pessoas que elas têm que sair da igreja, têm que ir para o mundo, têm que fazer um monte de coisa errada para depois voltar e ter o que contar. Está certo ou está errado, gente? Está certo ou está errado? Está erradíssimo. Isso aqui é a doutrina das profundezas de Satanás. Se você, pessoal, é privilegiado e você diz, olha, eu não tive experiências aí fora com coisas erradas. Levante as duas mãos para os céus e os pés também e dê graças a Deus. Que bom que você não experimentou dessa porcaria de mundo. Que bom. Não queira ir experimentar para depois voltar. Porque há quem quer dar um pulinho lá no mundo para depois, depois eu me arrependo, depois eu volto para a igreja. Tem gente que deu um pulinho lá no mundo e não conseguiu voltar. Não conseguiu. Porque você acha o quê? Que o diabo vai... O diabo, diferente de muitas pessoas, ele não despreza as únicas chances que ele tem, não, pessoal. O diabo já disse aqui, manifestado várias vezes. Se eu tivesse... Quantas chances? Uma chance. Uma chance. Eu tenho consciência disso, pessoal. Eu tenho. Que se eu quiser virar a cabeça, me perder aí fora com o pensamento, amanhã eu volto, depois as misericórdias se renovam a cada manhã, Deus é maravilhoso, eu sei que eu não volto. Não porque eu não quero, não, porque o diabo não vai deixar. Porque eu sei que ele não vai perder a única chance que tem de levar minha alma para o inferno. Não vai perder. E com a sua também. Então não brinque. Não dê um pulinho lá no território de Satanás para depois querer voltar para a presença de Deus. Não faça isso não. Porque diferente de muitos, o diabo aproveita todas as chances que ele tem. Todas. E ele termina dizendo... Para aqueles que são salvos, como ele disse, não eram todos que aceitavam essa doutrina de Jezabel. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Agora, pessoal, eu falo com os salvos. Tem gente nessa reunião aqui que você está salvo, está bem, graças a Deus. Guarde isso. Guarde isso até o fim. Porque se não for até o fim, não adianta. Mas eu fui fiel 30 anos, mas se no final se perder, não valeu de nada. Ou valeu, gente? Não valeu de nada. Guarde a sua coroa, guarde a sua salvação, guarde o que você tem de mais importante. Aí ele diz, até que eu venha. Então a vitória é no fim. A salvação é no fim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui são promessas, pessoal, espirituais, tá? Não são humanas, não. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, gente? O Senhor Jesus. Você vai receber Jesus, amém, pessoal? Olha que recompensa maravilhosa. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, está aí mais um alerta. Se há alguém aqui que se identifica com a igreja de Tiatira, e você diz, eu tenho misturado as coisas. Eu tenho misturado. Eu misturo as minhas boas obras, os meus acertos, com os meus pecados. Eu misturo, um dia eu estou na fé, mas quando eu bem entendo, eu estou no mundo. Um dia eu agrado a Deus, faço obras maravilhosas, excelentes, mas quando chegam as férias, eu também tiro férias da fé.
então se arrependa enquanto há tempo.